O problema da ideologia, meus amigos, é que as pessoas confundem ideias com o mundo real. As pessoas hoje em dia, talvez pelo fenômeno das redes sociais ou desse excesso imediatismo e doses rápidas de dopamina que toda hora são buscadas dentro desses meios, não sabem mais distinguir o que é real e o que é ideologia. As pessoas acham hoje em dia que uma ideologia ela é absolutamente realidade. E, portanto, aquilo que você tem dentro da sua cabeça como uma ideia deve ser manifestado na realidade independentemente, muitas vezes, das consequências que elas têm. As pessoas perderam, na minha opinião, a capacidade crítica de raciocinar sobre as consequências de ideias e suas ações. Principalmente, muitas vezes, de suas palavras também. E retórica. Eu já falei aqui várias vezes que a mídia, ela realmente é uma máquina de fazer dinheiro. E quanto mais emoções negativas a mídia fomenta nas pessoas, mais engajamento ela tem, mais dinheiro ela faz, mais cliques ela consegue. É até por isso que hoje em dia no Brasil você vê muita guerra entre a mídia clássica e as redes sociais. Por mais que cada um tenha o seu nicho e cada um tenha as suas regras particulares, vamos botar assim, né? E as redes sociais certamente têm muito problema com censura e isso e aquilo, a mídia ela realmente vive do medo e do caos. E de teorias, né? Vamos botar assim. Como muita gente já sabe e ecoou aí por todas as redes sociais, um ativista americano chamado Charlie Kirk passou dessa para melhor através de uma bala de um outro ativista, que já foi confirmado, porque a arma dele já foi encontrada, que tinha, inclusive, escrito na bala, né, na munição, antifascista, né, e palavras com características de transgênero e tudo mais. Então, deduz-se, né, que é uma conduta que tem a ver com o lado político. Ou seja, uma pessoa contra o Charlie Kirk, um ativista, certamente um ativista, né? Do outro lado, quis manifestar ali seu desacordo. E por que eu estou falando dessa forma? E é muito específico e propositadamente que eu estou falando dessa forma. Porque você ser morto por propagar ideias é um completo absurdo. Violência política ou violência de qualquer maneira é muito errada. Isso leva a um efeito cascata muito ruim, extremamente ruim, onde as pessoas perderam a ideia do que é a diferença entre o seu mundo das ideias, as suas ideologias e a vida real. Ele faleceu, e eu estou sendo delicado aqui com as palavras, por causa do YouTube, na frente dos filhos e da esposa. E tem muita gente no esgoto que é o X, comemorando, achando o máximo que isso aconteceu. Achando que ele merecia. E aí você tem uma notícia como essa, em tela aqui, que tenta fazer ligações entre ideologias, vamos dizer assim, entre lados políticos, de forma a descaracterizar e de uma maneira muito sutil e mesquinha e nojenta amenizar o ato que foi cometido contra ele. Falando o seguinte, olha só, ele era um ativista, né, envolvido ali com o bolsonarismo, ou seja, ele de repente não era uma tão boa pessoa assim, entendeu? Ó, Charlie Kirk promoveu evento e entrevista com Jair Bolsonaro nos Estados Unidos e fez apelo a Trump por medidas contra o Brasil.
A mídia é mestra em manipulação de narrativas e manipulação pública. E é impressionante como as pessoas em pleno 2025 ainda caem nesse tipo de ideia. É impressionante. Aqui, se você ler essa notícia, eles ainda falam que agora eles estão tentando fazer uma ideia e fazer uma ligação entre o fato do Charlie Kirk ser a favor da Segunda Emenda Americana, que é realmente um direito americano dentro da Constituição, que lhes cabe o porte de armas ou ter armas. Eles estão falando, olha só, viveu pela espada, morreu pela espada. Você comparar expressão de ideias com violência física é uma insanidade. Palavras não são violência. Você não pode incitar a violência. Isso é contra a lei. Tem lei para isso. Mas dar opinião, você tem que ter direito a dar a sua opinião. E ele deu a opinião dele, ele dava a opinião dele sobre o que ele achava que era correto. Daí a merecer um tiro por isso, na frente dos filhos e da esposa, é um completo absurdo. Não se vive em sociedade assim. Quando numa determinada sociedade a capacidade de discursar acaba, a única coisa que sobra, infelizmente, é a violência. E se o outro lado agora quiser fazer violência, aonde vai parar? Aonde termina esse ponto? De repente, se você que está me olhando aí, está vendo esse vídeo, comemorou, pensa duas vezes. Você gostaria de estar no lugar dele? Porque ele era um homem muito corajoso, sem dúvida nenhuma. Eu não estou falando que eu concordo 100% com tudo que ele fala, mas eu defendo o direito dele de falar. Se ele é mais capaz de proferir as suas ideias, mais inteligente, mais articulado, mérito dele. E se suas ideias são melhores do que as dele, ótimo, senta e conversa, porque é isso que ele fazia. Ele ia nas universidades, sentava, dava o microfone para as pessoas de forma totalmente pacífica e discursava. Como na Grécia Antiga. E aí, por causa disso, provavelmente por ele ser bom no que ele fazia, aconteceu o que aconteceu. E tem muita gente comemorando isso. Se a gente vai aqui. Guys, it happened. He got pronounced dead. Oh my god, this. Fucking shit. Ding dong, the witch is dead. And you don't because this was God's. That gun deaths are worth it to keep his gun rights. So. Isso é nojento de se ver. Nojento de se ver. E, independentemente do lado político que você esteja, não interessa. Não importa se você é destro ou canhoto, não interessa. Você tem que ter o direito de falar sem ter o medo de sofrer violência. Eu gostaria muito de ouvir aí nos comentários de você que está assistindo se você acha que quem é mais violento, a galera de direita ou a galera de canhota? Os destros ou os canhotos? E no final das contas, quem detém de verdade o domínio da violência? Ninguém quer ir por esse caminho. Esse caminho é muito ruim. Péssimo. Leva a uma guerra civil. E guerra civil não é que nem no filme. Todo mundo tem essa ideia de que essas coisas são que nem Hollywood.
e filmes de Netflix. As pessoas não têm a menor noção de como é de verdade uma guerra ou viver numa situação como essa, onde você pode estar andando pela rua e do nada, está andando com seu filho ali e começa a voar bala para tudo quanto é lado. Ninguém quer viver nesse mundo. Mais uma vez, discursar ideias é totalmente diferente de violência física. E pelo que eu vi de todo o conteúdo desse Charlie Kirk, eu nunca vi ele apelando por violência física contra ninguém. Muito pelo contrário, ele mesmo falava que quando o discurso acaba, a violência é o que sobra. Portanto, ele ia nos campos escolares discursar com as pessoas e conversar com elas. Aonde vai parar essa nossa sociedade? Que tipo de sociedade a gente quer construir? Eu vejo esse futuro, principalmente com esse acontecimento, de uma forma muito temerária, muito preocupante. Onde você tem um lado comemorando o assassinato de uma pessoa a sangue frio, público, no meio de uma multidão em um evento. Tanto de pessoas no esgoto, que é o X, ou na parte que é de esgoto do X, ou no Twitter, enfim, Twitter X, a mesma coisa, no Instagram, qualquer lugar, não interessa, no YouTube, não interessa. As pessoas estão ficando cada vez mais doentes. E eu tenho a sensação de que eu não vejo muita violência vindo do lado de cá, do lado dos destros. Eu vejo muito mais a violência vindo da galera de canhota. Então, é um ponto a se ficar atento. Eu acho que é um dia muito triste, um momento muito ruim na política americana. E como eu sempre falei, a política americana e a política brasileira são primas. Tudo que acontece lá, 6 meses depois, está aqui no Brasil. Do ponto de vista de ideologia, do ponto de vista de política. O Brasil não é irmão dos Estados Unidos, é um primo distante. Mas é um primo que adora absorver a cabeça e as ideias que vêm de lá. Do ponto de vista de ativismo, de tudo. Se você procurar as ideias dos ativistas, principalmente os ativistas de canhota, você vê que todas elas têm um pé lá nos Estados Unidos. Todas elas. Até as palavras são iguais, se você parar para analisar. Só que, infelizmente, o povo brasileiro não tem muito acesso ao inglês. Então, infelizmente, falta essa ligação crítica para poder entender. As pessoas só absorvem a informação e se deparam com uma notícia como essa, que é boçal. Tentando amenizar, falando que ele defendia as armas, então, portanto, isso aconteceu com ele. E tem muita gente que vai concordar com isso, vai justificar, vai falar, ele defendia isso, então, portanto, ele mereceu o que aconteceu com ele. Ridículo, abominável, péssimo. Se você que está me assistindo tem filhos, tem parentes, tem irmão, tem tia, tem mãe, tem pai, tem irmão, irmã, tem família, ou tem amigos que sejam, você não vai gostar de viver nesse mundo. Porque é que nem briga de irmão. É quando o irmão fica lá com o dedo no olho do irmão, para, até que o outro irmão chega, resolve dar um tapa na mão e cair para dentro. Aí a briga é completa. Aí vence o mais forte. Eu sinceramente espero que a gente não vá por esse caminho. Com certeza eu vou comentar muito mais sobre esse assunto. É um vídeo de retorno que a gente vai fazer do canal. A gente tirou aí um tempinho de folga, postou algumas coisinhas e agora a gente vai voltar
a produzir conteúdo para vocês de forma semanal. Espero muito que vocês gostem, que vocês fiquem conosco, que vocês curtam, compartilhem, que vocês explodam essa mensagem para frente, porque a gente realmente precisa. A gente precisa criar um mundo melhor. A gente não pode descender a animalidade e a divisão da maneira como esses canais querem. Porque é quem mais monetiza e quem mais ganha dinheiro em relação a isso. Um abraço e até a próxima.